Os alvos das investigações do caso Master, de petista graúdo como Jacques Wagner, a cacique do Centrão, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que é o filho mais velho do presidente Lula. Hoje, 4 delegados da Polícia Federal estão no gabinete do André Mendonça, que é o relator do caso Master e aquele do rombo bilionário do INSS. André Mendonça dá um alerta grave. Operação da PF mira pré-candidato ao Senado no Rio. É isso mesmo, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a 6ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga uma organização criminosa suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro para lavar dinheiro. Dentre os alvos estão o pré-candidato ao Senado Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do União Brasil, e Marcos Amin, ex-secretário da Polícia Civil do Rio. O grupo teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. As investigações também apuram a participação de agentes públicos no esquema. Amiga de Lulinha pede ao STF arquivamento de investigação. É isso mesmo. A defesa da empresária Roberta Luxinger protocolou um pedido no STF para que o ministro André Mendonça solicite à PGR o arquivamento das investigações contra ela, alegando falta de provas de irregularidades e que a apuração da PF extrapolou o objeto ao invadir sua vida pessoal. Roberta é investigada na Operação Sem Desconto, que apura relações entre o careca do INSS e Lulinha, filho do presidente Lula. A defesa da empresária Roberta Luxinger protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ministro André Mendonça determine a manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento das investigações contra ela. Alerta de André Mendonça coloca governo Lula sob pressão em decisão sobre delegados da PF. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, manifestou preocupação com a possibilidade de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinar o retorno de delegados da Polícia Federal que atuam na corte. Segundo relatos de bastidores, o magistrado avaliou que uma eventual retirada desses servidores durante investigações em andamento poderia ser interpretada como uma forma de interferência nas apurações. De acordo com interlocutores, André Mendonça alertou o governo Lula de que uma medida dessa natureza poderia abrir um processo por obstrução da justiça contra Lula, caso a medida do petista afetasse diretamente inquéritos considerados sensíveis. Lula, sabendo que tem culpa no cartório, recuou da decisão nesse momento. Os alvos das investigações do caso Master, de petista graúdo como Jacques Wagner, a cacique do Centrão, encontraram a fórmula mágica para buscar proteger-se de novas investigações do caso Master. É só comparar o caso Master com a Lava Jato. Com isso você diz que é um abuso e cai nas graças, cai no colo de ministros como Gilmar Mendes. Só que o ministro André Mendonça está ligado nessa estratégia, está entendendo o que está acontecendo e está reagindo de forma bastante efetiva a isso, eu vou te mostrar. Bom, a gente tem visto essa lenga-lenga, essa cena. O Jacques Wagner disse que é um abuso, que é uma pataquada, disse ele, aquilo que fazem com ele. Mesmo que ele tenha recebido aí 2,5 milhões em empreendimentos e imóveis, mesmo que tenham achado 50 mil dólares em grana, em cash, em espécie, dentro da sua casa. Ah, não, é um abuso. É tudo muito abusivo, não é, Jacques Wagner? Mesma coisa com o Ciro Nogueira. Encontraram registros de que ele recebia do Vorcar uma mesada de 500 mil reais. Ah, não, mas é tudo um grande abuso. É tudo muito abusivo. E com isso, eles fazem, como eu mencionei, um discurso que cai nas graças de ministros que querem desmantelar o caso Master da mesma forma que desmantelaram a Lava Jato. Mas o Mendonça está esperto, o Mendonça está
cada vez mais esperto, cada vez ele entende mais que a sua posição não é apenas a de juiz, mas é também a de compreender o jogo político que se faz dentro do STF e está se blindando. Mendonça não é ingênuo, ou não é mais ingênuo. Ele, sabendo que essa jogada viria, sabendo que essa busca de nulidade aconteceria, o seu gabinete vem blindando, segundo a imprensa aqui, as investigações. Inclusive, ele já separou a apuração em compartimentos, restringiu o acesso ao inquérito para estancar vazamentos, e o próprio Mendonça já abriu uma apuração, e está correto em fazer isso, para apurar vazamentos de informações sobre o caso Master. Ou seja, ele está fechando as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde os seus próprios colegas tentam destrancar as portas para que a defesa entre. Para vocês terem uma ideia de como isso é difícil de fazer, o ministro Mendonça, ele mais ou menos tem de lidar com a defesa que quer estragar o caso e com seus colegas de corte que querem ajudar a defesa a estragar o caso. Eu vou te dar um exemplo do que o Mendonça está fazendo dentro do STF, mas antes eu quero te pedir uma coisa. A gente descobriu aqui no canal que mais da metade das pessoas, 56% dos que acompanham diariamente, fielmente aqui as minhas análises, ainda não está inscrito no canal. Então se inscreva aí, clica no botão de inscrição, é grátis, e faça parte da comunidade aqui do nosso canal, meu e de vocês. Veja só um ponto aqui que eu quero pensar dessa história toda. Na conversa ou nos debates sobre o caso Master, o ministro Gilmar Mendes disse que há semelhanças do caso Master com as iniquidades da Lava Jato, quando comparou as teses de perseguição a certas pessoas políticas. Perseguição? Onde está a perseguição de uma pessoa ter $50 mil em casa e a outra receber uma mesada de R$500 mil para fazer uma emenda, como a emenda Master, como no caso do Ciro Nogueira. Mas, enfim, o Mendonça, nessa mesma sessão, olhou para o Gilmar Mendes e rebateu, dizendo, aspas, não é simplesmente crime de colarinho branco o que está acontecendo aqui no Master. Aqui há contornos de máfia. Então, esse tipo de fala, esse tipo de fechamento à defesa, como, por exemplo, ao compartimentar investigações, ao colocar as coisas no seu lugar, ao investigar vazamentos que são feitos, com isso, o Mendonça, repito, fecha as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde seus próprios colegas tentam destrancar a porta e permitir que a defesa avacalhe com o caso Master. Não tenha dúvida que o caso Master vai ter um desfecho diferente da Lava Jato, porque embora o desejo de alguns ministros seja o mesmo, embora o desejo das defesas seja o mesmo, o Mendonça vem agindo de uma forma que não é ingênua. Ele é experiente naquilo que ele faz, porque ele sabe o que aconteceu com a Lava Jato. Deixa aqui o seu comentário e siga atento a esse caso com a gente. O Lulinha tenta enterrar o inquérito do INSS antes da eleição. O que eu vou te mostrar agora é o retrato de como os poderosos jogam nesse país. O Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que é o filho mais velho do presidente Lula, ele está sendo investigado por causa do escândalo do INSS. Aquele que roubou dinheiro direto do bolso de milhões de aposentados. E sabe o que foi que a defesa dele resolveu fazer agora, há 3 meses da eleição? Correr para enterrar a investigação. Vem comigo que essa estratégia é reveladora. Olha aqui o que foi que o Estadão publicou, gente. A defesa do Lulinha estuda entrar na justiça com pedido para arquivar, encerrar, acabar com o inquérito contra ele, alegando, pasme, falta de justa causa, que no linguajar do direito significa falta de provas. E antes de protocolar, os advogados dele querem se reunir ainda nesta semana com o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, que, repara, foi indicado pelo próprio Lula. Ou seja, é o filho do presidente que quer sentar com o chefe da Polícia Federal que o pai dele nomeou para tentar trancar a investigação antes de você ir votar. Mas o que entrega o jogo é o motivo da pressa. Por que arquivar justo agora, hein? O Estadão revelou o cálculo que os próprios petistas estão fazendo nos bastidores. Leia aqui comigo para você entender como que funciona a cabeça desse povo.
Esse período, porém, causa preocupação ao grupo do presidente Lula. A percepção política entre os petistas é de que manter o inquérito em passos lentos é prejudicial para a campanha desse ano, porque alimenta dúvidas sobre o filho do presidente e dá munição para a oposição. Já o arquivamento, argumentos governistas dos bastidores, deixa de ser um problema e passa a ser um trunfo para a campanha eleitoral. Se sacou? Não é sobre justiça. Não é sobre provar inocência num julgamento até o fim. É sobre o calendário eleitoral. Com a investigação de pé, o filho do Lula é um peso para a campanha. Alimenta a dúvida dos eleitores. E vamos conversar, né? É justificada a dúvida. Mensalão, Petrolão, INSS, Master. Arquivada a investigação, ela vira arma. Eles saem dizendo, viu? Foi tudo arquivado, é perseguição. A apuração de um escândalo, do jeito que roubou aposentado, é transformada por eles numa peça de marketing eleitoral. Agora, olha comigo o tamanho daquilo que eles querem abafar. A pedido da Polícia Federal, o ministro André Mendonça, ele mandou quebrar os sigilos bancário, fiscal e telemático do Lulinha. E, segundo o Estadão, a Polícia Federal achou a menção ao filho do Lula em 3 conjuntos diferentes de informação e apura se ele teria atuado como, entre aspas, um sócio oculto do Antônio Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, apontado aí como um dos cabeças de toda a fraude bilionária. Agora me conta aqui embaixo. Você acha que essa investigação contra o filho do Lula ela tem que ser arquivada assim, na pressa, por conta do calendário eleitoral? Ou tem que ir até o fim, doa quem doer, com base na boa técnica, hein? André Mendonça flagra uma jogada de Lula na Polícia Federal que é para acabar e dar um alerta grave. Aqui não! Bom dia, bom dia, bom dia para você nessa segunda-feira, em que nós estamos todos aí praticamente de ressaca moral, com a derrota do Brasil ontem para a Noruega. Mas agora é hora de colocar a bola para frente, levantar a cabeça e trabalhar para derrotarmos um outro time de vermelho em outubro, Lula e o PT. Hoje eu preciso te mostrar uma jogada que o governo Lula tentou fazer ali no escuro e que só não deu certo porque o ministro do Supremo foi lá e puxou o freio e impediu. Vem comigo para entender essa história e presta atenção, porque parece burocracia chata, mas é, gente, um escândalo, é uma pouca vergonha. Olha o que foi que a Malu Gaspar revelou aqui no jornal O Globo. O Ministério da Justiça do governo Lula, ele mandou mais de 100 policiais federais que estavam cedidos, ou seja, estavam emprestados para outros órgãos voltarem para a Polícia Federal. Até aí tudo bem, né? Parece uma coisa normal. O problema é que quem estava aí no meio, os delegados que trabalham dentro do STF, tocando as investigações que mais assustam o governo Lula. Hoje, 4 delegados da Polícia Federal ajudam ministros do Supremo, sendo que 2 deles estão no gabinete do André Mendonça, que é o relator dos 2 casos mais quentes do país, o caso Master e aquele do rombo bilionário do INSS, que roubou dinheiro de milhões de aposentados. E quem que está envolvido lá? Você lembra, né? Ou seja, mandar esses delegados voltarem para casa é, na prática, tirar os investigadores de dentro da investigação. É desacelerar, é atrapalhar. E o Mendonça ele não engoliu calado. Segundo a Malu Gaspar, ele avisou o governo nos bastidores que se a medida chegasse no Supremo e travasse esses casos, aquilo poderia configurar isto aqui, ó, tentativa de obstrução de justiça. E ele poderia abrir uma nova frente de investigação. Traduzindo, mexeu na minha investigação, vocês vão virar investigados. O governo deu até uma desculpa bonita. Ele disse que ele só queria os policiais de volta para reforçar o combate ao crime organizado. Só que no Supremo ninguém comprou essa história. Um integrante da própria Polícia Federal, gente, resumiu essa farsa toda assim, ó. Esse motivo do governo não é verdadeiro. É como jogar um copo d'água no rio Tietê e dizer que isso vai melhorar a qualidade da água. Ou seja, combate às organizações criminosas depende de uma série de frentes, não só você somar alguns delegados a mais na investigação. A versão oficial é fumaça. A leitura lá dentro, gente, é que o alvo era abrir caminho para o Palácio do Planalto, meter a mão nas investigações, atrapalhar, emperrar, desacelerar a menos de 3 meses de eleição, por medo daquilo que pode vir por aí. E por que o governo tem tanto medo justamente dessas investigações, hein? A parte mais cabeluda, eu vou te mostrar agora,
Mas ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve e clica no sininho, leva aí 2 segundos para você, não custa nada e ajuda demais o canal e a nossa voz conjunta chega mais longe. Eu tenho encontrado várias pessoas que têm acompanhado aqui o canal. Ontem eu estava aqui na festa em Curitiba da polenta, do frango e do vinho. Várias pessoas disseram que me seguem e o que eu disse para elas é um trabalho conjunto com vocês. Então, feito isso, inscrito e clicado no sininho, bora lá! Olha essa conexão aqui, gente. O caso do INSS, tocado pelo Mendonça, chegou pertinho de uma pessoa muito especial. Quem? Lembrou? O Fábio Luiz, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Segundo o jornal o Globo, o governo ele pressiona para arquivar a investigação contra ele. Como eu já te mostrei aqui no canal, a peça-chave é uma empresária que é amiga do Lulinha, que é a Roberta Lussinger, que teve o sigilo quebrado pelo próprio André Mendonça. A Polícia Federal apura se ela foi a ponte entre o filho do presidente e o careca do INSS, apontado aí como um dos operadores centrais do esquema. Nas palavras dos investigadores, o Lulinha, em tese, ele poderia atuar como sócio oculto do careca. Aí fica fácil você ligar os pontos. De um lado, você tem o governo que quer arquivar o caso, que encosta no filho do Lula. De outro lado, você tem aí tentando puxar de volta os investigadores, a Polícia Federal, tentando puxar os delegados que tocam esse mesmo caso. É coincidência? Ah, não é coincidência. Em Brasília não existem coincidências. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo próprio Lula, ele foi perguntado sobre isso num café da manhã aí com jornalistas e ele escorregou numa resposta evasiva. Ele disse: é uma avaliação que o Ministério está fazendo ainda. Por enquanto, não há essa definição. Tradução. Vou traduzir o que ele disse. Olha, a gente bem que tentou ir lá e puxar os delegados de Polícia Federal, mas o André Mendonça ele está de olho, então é melhor recuar. Veja, gente, se eles quisessem mesmo puxar os delegados para o combate ao crime organizado, e o André Mendonça não quer deixar que tire os dessas investigações, o que a Polícia Federal ia fazer? Ia puxar todo mundo e ia deixar só os do André Mendonça lá, só os do Supremo lá. Mas aí, quando o André Mendonça mostra que está de olho, aí eles recuam e deixam todos os 100 delegados. Você está entendendo como não é coincidência? O STF acabou poupado, os delegados ficaram e a manobra do governo, ao menos dentro do STF, fracassou. Agora, o que segurou a mão do governo não foi a lei funcionando sozinha. Foi a coragem de um ministro botar a cara e revidar. A nossa justiça ela só não virou ali um brinquedo nas mãos do Planalto porque uma pessoa teve a coragem. E isso é frágil demais para depender de sorte, gente. É por isso que eu quero ir para o Senado, para a gente restabelecer a justiça e a ordem no nosso país. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.